Programa Redenção começando e graças a Deus temos essa oportunidade de rezarmos juntos aqui no programa, né? Que alegria ter a sua companhia, você que às vezes acompanha o programa sozinho, sozinha, às vezes em família, todos são muito bem-vindos. E que bom também ter junto conosco aqui no programa o Padre Frederico Zanan. Sua bênção, Padre. Deus abençoe você, Caísa, Deus derrame sobre você, querido irmão e irmã, muitas bênçãos também. É uma alegria estarmos juntos aqui no programa Redenção, acolher a sua presença, poder entrar aí na sua casa, para que juntos e, claro, orientados por Santo Afonso Maria de Ligório, este bispo, doutor da Igreja, santo, que ele nos ajude também a crescer cada vez mais na fé, né, com muita esperança e também com muito amor. Nós estamos rezando com Santo Afonso, meditando o texto a partir do seu livro, A Prática de Amor a Jesus Cristo. E hoje nós rezamos o seguinte tema, meditamos o seguinte tema: quem ama a Jesus Cristo, ama a mansidão. Semana passada, Padre, nós meditamos da questão da purificação, para crescer no amor a Deus, para olhar com um olhar espiritual todas as coisas. Isso. Hoje, quem ama Jesus Cristo, ama a mansidão. Quando a gente fala em mansidão, é a mesma coisa que paciência, Padre? Está ali caminhando junto? Tem uma coisa tem a ver com a outra, não é propriamente a mesma coisa, mas uma virtude anda de mãos dadas com a outra, né? Uma supõe a outra sim. E nós vamos clamar então o Espírito Santo de Deus para nos conduzir durante todo o programa. E eu sei que você está aí de coração aberto, né? Assim como nós, coração aberto para acolher a voz de Deus através dos ensinamentos de Santo Afonso. Vamos rezar juntos. Nós já estamos aqui com a Palavra de Deus em mãos, sendo conduzidos pela graça do Espírito Santo. Você também já pegou a sua Bíblia? O caderno de anotações está aí pertinho de você? Vamos rezar então hoje a passagem que está em Romanos, no capítulo 12, versículos de 9 a 21. Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 21. E a palavra ela nos diz assim: o amor não seja falso. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno nos una uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente. Não sejais lentos na solicitude, sede fervorosos no espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, mantendo um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Na medida do possível e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, não façais justiça por vós mesmos,
mas dai lugar à ira divina, pois está escrito: a mim compete fazer justiça, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás amontoando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, será que a gente está tendo aí um resumo da mansidão, Padre? É uma síntese tão perfeita, tão bela proposta por São Paulo apóstolo aos cristãos, não é? Ele traz assim o desdobramento do amor verdadeiro e ele principia dizendo que o amor não é falso. Isso mesmo. O amor verdadeiro ele é capaz, inclusive, de ser manso, não violento com quem nos faz o mal. Ele fala para a gente abençoar, inclusive, quem nos amaldiçoa. E o apóstolo Paulo, ele recorda que o bem tem que ser perseguido sempre, né? Apeguemo-nos ao bem e jamais paguemos o mal com o mal. Essa é a prática do mundo. Se alguém me faz o mal, eu devolvo o mal. Não. A prática de Cristo Jesus, que foi manso, humilde de coração, que é o manso por excelência, nesse sentido de fazer o bem até para quem foi capaz de fazer o mal para com ele, é essa, de devolver esse amor que se traduz na mão estendida, no bem realizado, no rezar pelo inimigo, por quem nos persegue. Lembre-se, recorde-se do Cristo que do alto da cruz ali, todo chagado, machucado, ferido, pede ao Pai que perdoe aqueles que ali o colocaram. Eles não sabem o que fazem, né? Então esse exemplo máximo que nós devemos contemplar, essa ajuda que nós devemos pedir do Senhor para que também nós consigamos fazer com que o bem seja multiplicado. O cristão, quem ama a Deus, deve sim proclamar o bem que dele vem, de Deus, por meio da nossa própria vida e se estende às demais pessoas. E aí hoje nós estamos falando da quem ama a Deus vive a mansidão, ama a mansidão, e Santo Afonso vai citando aqui que especialmente a gente deve viver a mansidão para com os doentes, para com os pobres, que são tão ele fala até aqui a palavra, vou ler aqui para eu não errar, ó. A mansidão deve ser vivida com os pobres, que são asperamente tratados pelos homens. E aí, Santo Afonso cita também os inimigos, como já disse o padre Frederico. E, padre, diante desses conselhos, desses ensinamentos de Santo Afonso, eu fiquei aqui pensando, padre, no mundo, como nós vivemos nesse mundo. Como é difícil fazer o bem, não é? Porque tem aqueles que vêm tentar nos ajudar e a gente vai fazendo o bem ou retribuir com o bem e eles falam, não, essa pessoa não merece você fazer isso, não. Olha como a pessoa está te tratando. Aí vem aquelas vozezinhas, né, das pessoas. Sim. Ou se não, padre, a gente está lá. Eu quero viver a misericórdia, as pessoas falam, não, você não, isso aí não, você não pode viver misericórdia nessa situação, que daí o outro não vai aprender o que ele tem que aprender. E a vida, a lógica de Deus é muito diferente do que a nossa lógica humana, não é, padre? A lógica do Senhor é completamente diferente do que a nossa, que é tão mesquinha, tão egoísta, tão voltada para baixo, para o aqui e agora, né? A lógica do Senhor nosso Deus é a lógica da oferta máxima total do Cristo na cruz. Ele doa a sua vida. Não porque nós tivéssemos méritos, vocês merecem. Não. Ele nos amou por primeiro. Enquanto éramos ainda pecadores, inimigos, Ele nos amou. Daí essa proposta do Cristo para nós, seus seguidores, de que também sejamos capazes de amar. Amar como Jesus amou, viver como Ele viveu. Eis o grande desafio para a nossa vida. Fácil? Não é de forma alguma. E se a gente conta apenas com a nossa força humana, nós jamais vamos realizar o que nos pede Jesus. É verdade. Daí a insistência sempre recorrente de que nós possamos rezar. Rezar para obter do Senhor a nossa força, para conseguirmos realizar aquilo que Ele espera de nós. Então, fazer a vontade de Deus
supõe o nosso agir bondoso, paciente. Isso é ser manso, é ser humilde, né? Santo Afonso traz vários exemplos, né, Caísa, de santos e santas que traduziram isso de forma muito prática e concreta na própria vida. E São Francisco de Sales, que é repetidamente lembrado por Santo Afonso, dada a sua importância na vivência dessa virtude, chamada mansidão, ele diz assim: assim como o óleo fica boiando quando despejado num copo de água, assim, em todos os nossos atos deve ficar por cima a bondade. Olha que lindo. A bondade. Então, que a gente possa aprender, especialmente desses que nos precederam, os santos e santas de Deus, e que tão bem viveram o santo evangelho de nosso Senhor Jesus. Que a gente viva na prática, na concretude da vida, aquilo que nos pede Jesus. O padre, eu achei interessante também aqui, que é uma situação que nós devemos nos colocar, né? Que Santo Afonso citou aqui, como Jesus tratou com mansidão a mulher adúltera. Todo mundo querendo apedrejá-la. E aí Jesus faz a pergunta: mulher, ninguém te condenou, nem eu te condenarei. Vá e não peques mais. Qual será a nossa atitude? Será que a gente não ia se misturar com todo mundo, querer apedrejar a mulher também, Pedrinha né? na mão para colocar lenha na fogueira, digamos assim, da maldade, né? Sim, quanta autenticidade a gente precisa ter quando a gente está lutando para ser mais de Deus, né? Não caminhar com a correnteza, com o que todo mundo está fazendo, mas fazer a diferença, deixar que o Espírito Santo nos conduza. E o próprio Jesus nessa terra veio nos ensinar isso, né, Padre? Isso, né? Esse exemplo prático trazido pela Caísa da Samaritana, né? A mulher adúltera, melhor dizendo, que foi apanhada em adultério, as pessoas queriam apedrejá-la e o Senhor conversou com ela, a converteu sem a aspereza, né? Sem palavras ríspidas, palavras duras, nem com raiva como estavam as demais pessoas, mas com muita bondade ele a alcançou. E veja quanta transformação aconteceu na vida dela ali por conta desse encontro com a mansidão, com a misericórdia de nosso Senhor. Então, que a gente aprenda também a ter esta atitude, né? Quem repreende com raiva faz mais mal do que bem, diz Santo Afonso no texto hoje meditado por nós aqui. Temos muito que aprender, né, Padre? Muito, muito, muito. E aí, quando nós falamos, temos muito, porque eu, o Padre, assim como você, nós estamos nessa luta também para viver o amor sempre, para sermos mansos aí diante de tantas situações. Mas a gente não está sozinho nessa luta, hein, Padre? De forma alguma, né? Sempre auxiliados pelo Senhor que não nos desampara, né? E que sempre conosco caminha. É o Emmanuel, Deus conosco, Ele que vem para que a gente tenha vida verdadeira. Repito, vida verdadeira, plena, cheia de sentido, já para agora, não só para depois da nossa travessia final. Ô Padre, e aí, a redenção também tem um grande objetivo de ser ajuda para você diante dessa luta para ser mais de Deus. Por isso, nossa redenção no dia a dia. Isso é uma sugestão muito prática para que a gente possa pegar o que aprendemos aqui a partir de Santo Afonso e praticarmos. Mas para que a prática se torne efetiva, nós temos a sugestão do Redenção no dia a dia, que é a seguinte: suplicar ao Espírito Santo a graça de tudo fazer com amor. Tudo fazer com muito amor, não é isso, Caísa? Isso mesmo. E aí a gente pode citar aqui, ó, fazer tudo com muito amor. Eu vou olhar para a minha vida, né? Educar o filho, a filha com amor, ter mais paciência e mais mansidão, que é preciso. No trabalho, ter mais amor com as coisas e mais, né, tranquilidade. Outra situação, no trato com os colegas, mas também no trato familiar, em casa, com o esposo, a esposa, o pai, a mãe, que o senhor já citou, não é, Padre? Especialmente ali no seio familiar, né? Sim. Eu dizia, esse ambiente do contato diário, tantas vezes faz com que as pessoas percam a paciência com o outro que é mais próximo, né? Santo Afonso até traz alguma coisa no seu texto que fora de casa as pessoas são muitas vezes mansas, mas dentro de casa são ferozes. Então, pedir ao Espírito Santo de Deus a graça de tudo fazer com amor, inclusive as relações
com os nossos familiares mais próximos. Então, rezemos juntos e vamos contando aí sempre com a graça e o poder do Espírito Santo, Padre Frederico. E é com a graça de Deus que estamos vivendo juntos o programa Redenção, de coração aberto e com coração também desejoso em crescermos aí como homens e mulheres virtuosos e sempre contando com a ajuda de Santo Afonso, não é, Padre Frederico? Santo Afonso, ele traz esta prática salutar de nos ensinar a vivenciarmos uma virtude mensal, a procurarmos colocá-la em maior evidência, praticá-la com maior destaque. E para este mês de maio, Santo Afonso, ele nos chama a prática da virtude da pobreza de espírito, traduzindo, o desapego. É o desapego, olhar sempre para Jesus que se esvaziou, que se apequenou para vir ao nosso encontro e para nos salvar. Mas o destaque de Santo Afonso para essa virtude diz respeito, nesse dia de hoje, às nossas relações interpessoais. Como é que você se relaciona com as pessoas? O que é mais importante para você? Como que eu posso traduzir o meu amor a Deus na minha relação com o próximo? Mas Santo Afonso vai dizer assim, que nós precisamos desapegar de nossos semelhantes. Mas por desapego ao semelhante, ele não quer dizer que nós agora não possamos amar ninguém. Eu tenho que ser desapegado do meu semelhante, amar só a Deus, eu tenho que rejeitar os meus irmãos e irmãs. Não, não é isso. O desapego ao semelhante significa ordenar, regular essas relações entre irmãos com o nosso próximo, tendo sempre como referência aquilo que tanto agrada a Deus. Você pode trazer para aí, sobretudo, a virtude do amor sem medidas e sem reservas. Amar a Deus sobre todas as coisas? Sim, mas também amar o nosso próximo, como nós dizemos, aprender de Jesus, que tanto fez pelo outro por nós para nos redimir e salvar. Então, Santo Afonso ele vai trazer esta virtude dizendo que muitas pessoas não avançam, não progridem na vida espiritual, dado ao apego demasiado àquilo que é natural, àquilo que é mundano. Então, olhemos para nós e nos perguntemos, quais são os meus apegos? O que eu posso deixar de lado na minha vida para ser mais de Deus, para progredir espiritualmente, inclusive praticando essa virtude do esvaziamento, da pobreza de espírito ou o desapego. E o programa Redenção, nós temos objetivos, fazemos questão aí de ser um auxílio para você também nessa luta, para colocar em prática tudo que nós estamos meditando aqui no programa. Hoje falando da mansidão e vamos deixar o pensamento de Santo Afonso, que é ele que tem os ensinamentos tão preciosos, pensamento que vai com certeza te ajudar nessa caminhada, que diz assim, o espírito de mansidão é próprio de Deus. A pessoa que ama a Deus, ama a todos os que são amados por Deus. Por isso, procura sempre socorrer, consolar, contentar a todos na medida do possível. A humilde mansidão é a virtude que Deus tanto nos recomendou. É necessário praticá-la sempre e em toda parte. É uma luta diária, não é, Padre Frederico? Esforçai-vos pelas coisas do alto, onde está Deus. E aprender dele essas virtudes que edificam a nossa vida e também a vida dos irmãos e irmãs, da virtude do amor, caridade, do próprio Deus, que se nos encontra, vem até nós para nos amar tanto, nós vamos aprendendo que ele foi manso. Essa mansidão que se traduziu no encontro com o próximo que não merecia, pecador, portanto nós, mas ele que ofertou tanto amor, se entregou tanto. Então, que a gente possa aprender de Jesus a termos essa mesma atitude, clamarmos ao Senhor a graça de crescermos na fé, progredirmos no amor, na esperança e, claro, em outras tantas virtudes que são consequência das virtudes maiores que Deus derrama em nosso coração. E é assim, sempre de coração aberto, que vamos seguindo a nossa caminhada, nos esforçando, pelas coisas do alto, como disse o Padre Frederico. Vamos rezar então, Padre, com Santo Afonso? Rezemos.
Enchei, meu Jesus, o meu coração com a nobre ambição de vos agradar. E inspirai-me profundo esquecimento de todas as criaturas e de mim mesmo. De que me serve ser amado e estimado de todo mundo se não sou de vós, único amor da minha alma? Ó meu docíssimo Jesus, à terra viestes para ganhar os nossos corações. Se não sei vos dar o meu, tornai-o vós mesmo, inflamai-o no vosso amor, e não consintais que me separe mais de vós. Meu único desejo é vos amar e dar gosto. Esta é a minha ambição. Infinitamente mereceis o meu amor, e como deixar de vos amar se tantas finezas vos devo? Eis-me aqui, quero ser todo vosso e sofrer pelo vosso amor tudo o que vos aprouver. Que a Virgem Maria nos ajude nessa caminhada, né, Padre? Nessa busca e luta para viver a mansidão, buscando as coisas do alto. Recorramos sempre a esta preciosa intercessão materna da Mãe de Jesus e nossa Mãe. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos agora receber a bênção de Deus pelas mãos do Padre Frederico, mais um auxílio aí para a nossa caminhada. Vamos acolher a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, querido irmão e irmã, sobre todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Semana que vem tem mais programa Redenção e vamos crescendo juntos, Padre. E te aguardamos. Até lá. Até lá.